Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra de Reynold Abramson, Por que nos escondem a verdade? E olha, preparem-se porque é um livro que desafia a gente a questionar, a questionar tudo, desde como a nossa sociedade funciona até o propósito da nossa própria existência. O autor já abre o livro com essa citação de Galileu. Uma escolha, vamos combinar, bem poderosa. Ele joga a gente direto no centro daquele debate antigo, sabe? O tal conflito entre ciência e espiritualidade. A ideia aqui é bem clara. E se eles não forem inimigos? E se, na verdade, forem duas faces da mesma moeda? E essa reflexão sobre ciência e espírito leva a gente direto para a pergunta principal do livro. O autor destaca um paradoxo do nosso tempo. A gente tem tanta tecnologia, tanta conquista material, então por que existe essa sensação tão comum, tão generalizada, de vazio? É exatamente essa a questão que vamos explorar juntos. Então, para começar, vamos entender como o autor enxerga o problema. Ele descreve um sentimento profundo de falta de sentido que, segundo ele, está meio que assombrando a vida moderna. De acordo com o livro, esse vazio não surge do nada, não. Ele é alimentado por uma cultura que valoriza muito mais o ter do que o ser. A vida moderna é pintada como um ciclo de dívidas, de carreiras que não preenchem, de relações superficiais. É uma busca sem fim por algo que, no fundo, nunca satisfaz de verdade. Ok, então qual seria a resposta do autor para esse vazio todo? Bom, a resposta dele está numa compreensão completamente diferente de quem nós realmente somos. E aqui a gente chega no coração do livro. A tese central é a seguinte: a nossa verdadeira natureza não é física, é espiritual. Nós seríamos seres cósmicos numa grande jornada de aprendizado. E o planeta Terra? Apenas uma escola temporária. Isso muda tudo, né? A vida física seria só um capítulo de uma história muito, mas muito maior. Para a gente conseguir entender essa identidade cósmica, o autor apresenta um conjunto de leis espirituais que, segundo ele, regem a nossa existência. São essas leis que explicariam como essa evolução acontece num nível mais profundo. Segundo a obra, a consciência evolui em estágios, quase como se fosse uma escada. Começa lá nas formas mais simples, sabe? No reino mineral e vai subindo, passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar no reino hominal, que é o nosso estágio, onde a gente finalmente ganha o livre-arbítrio e se torna o que ele chama de espírito. E o que é o espírito nessa visão do autor? É a nossa essência. É aquele núcleo inteligente e imortal que está nessa jornada evolutiva. O nosso corpo físico, então, não é quem a gente é. Ele é só um veículo temporário que a gente usa para interagir com o mundo e, claro, para aprender com ele. Certo. E como esse espírito se conecta ao corpo? A resposta seria através do perispírito. Dá para pensar nele como uma ponte semimaterial. Mas não só isso, ele também funciona como um arquivo super detalhado. Ele registra tudo, cada ação, cada intenção. E são essas marcas que, segundo o livro, vão moldar as circunstâncias das nossas vidas futuras. A reencarnação, então, entra como um mecanismo que permite que essa jornada continue. Veja bem, não é um castigo, é uma oportunidade. É o processo de voltar para a escola, a Terra, vida após vida, para encarar novos desafios, aprender novas lições e continuar a nossa evolução espiritual. E isso nos leva a uma reinterpretação total de causa e efeito. O autor vê o karma e o dharma não como um castigo ou uma recompensa divina. É mais como um balanço espiritual, uma conta corrente, sabe? As nossas ações negativas criam débitos, que aparecem como dificuldades, como desafios. Já as ações positivas, elas geram créditos, que se transformam em talentos, em oportunidades e que ajudam a acelerar a nossa evolução. Bom, se essa realidade espiritual é a nossa verdadeira natureza, a pergunta que dá título ao livro se torna crucial. Por que essa verdade estaria escondida? A resposta do autor é bem direta e até controversa. Ele diz que essa verdade cósmica é deliberadamente escondida. Ele aponta para forças poderosas da sociedade que se beneficiam de uma população distraída, materialista, mantendo as pessoas presas num ciclo de consumo bem longe do seu verdadeiro propósito evolutivo. Para fechar, a obra identifica os pilares da nossa sociedade, que, segundo o autor, são usados para manter de pé todo esse sistema de controle. Os primeiros instrumentos, de acordo com o autor, a mídia e o consumismo. Eles trabalhariam juntos para criar um ciclo vicioso de distração, de desejo, prendendo as mentes num loop materialista que impede qualquer reflexão mais profunda sobre o sentido da vida.
A educação e a ciência convencional também são vistas como ferramentas nesse suposto sistema. O livro argumenta que elas acabam moldando as mentes para se encaixarem no mercado, para se encaixarem no sistema e para rejeitar qualquer realidade que vá além daquilo que é puramente físico, material. E por fim, o autor afirma que até mesmo as instituições que deveriam nos guiar, como a religião e a política, teriam sido, digamos, cooptadas para servir a essa agenda materialista, perdendo completamente o seu propósito original. Diante disso tudo, como escapar desse suposto sistema? A solução que o livro propõe não é uma revolução lá fora, mas sim aqui dentro. O caminho para a liberdade seria individual, através do estudo, da reflexão, da análise crítica, tudo para despertar a própria consciência. No final das contas, o livro deixa a gente com um desafio, uma provocação. Ele convida a gente a questionar a natureza da nossa realidade e a considerar a possibilidade de que esta vida seja só uma página, uma única página num livro cósmico imenso. E talvez, só talvez, a resposta para aquele vazio lá do começo esteja exatamente aí, em olhar para o livro todo e não apenas para a página.